Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai conversar sobre um projeto de automatização de robôs dentro de um projeto do mercado financeiro com o pessoal da Nelogica. E para a gente trocar uma ideia mais uma vez com o pessoal da Nelogica, estamos aqui de novo com a Amanda, que é líder do time de sustentação por lá. Beleza, Amanda? E aí, Gabs, tudo certo? E estamos também com o Frederico, também conhecido como Fred, que é líder do time de automação e gerente por lá. Beleza, Fred? E aí, Gabs, tudo bem? Vamos bater um papinho então sobre a automação aí, sobre os robôs que a gente está lançando em breve na Nelogica. E para fechar o time da Nelogica, Rafael Copati, desenvolvedor de software por lá. Beleza, cara? E aí, Gabs, beleza? Vamos falar um pouco de automação hoje, então. Pessoal, antes da gente falar de automação, robôs e a tecnologia por trás disso, eu queria que vocês dessem só uma breve introdução para quem chegou agora aqui, para quem não viu nenhum dos outros vídeos que eu gravei com o pessoal da Nelogica, que está aqui na descrição, sobre o que vocês fazem e o que é o Profit, que é o produto que tem essas automações que a gente vai conversar já já. O Profit é a plataforma que a Nelogica desenvolve para quem investe no mercado de ações. Então, nela, as pessoas conseguem fazer seus trades, enviar suas ordens, analisar todos os fundamentos do mercado. E o assunto que nós vamos conversar hoje é sobre a automação das estratégias. Que então, até as nossas versões anteriores, os clientes podiam, eles tinham a possibilidade de desenvolver os próprios indicadores. Então, nós temos um editor de estratégias, basicamente por baixo existe um compilador, em que as pessoas conseguiam desenvolver os próprios indicadores e analisar qual que era o resultado das estratégias que eles desenvolviam. Mas agora nós demos um próximo passo em que as pessoas conseguem, de fato, efetuar quais são as ordens que eles antes conseguiam só simular, né? Então, eles basicamente podiam desenvolver via código mesmo, né, programadores dentro da plataforma, em determinadas condições em que eles iam comprar ou vender certa quantidade de ordens. E agora... Só que antes eles só conseguiam ver as estatísticas. Então, de acordo com o histórico, eles conseguiam ver se eles iam ganhar dinheiro ou não. Eles conseguiam executar isso no gráfico e ver em tempo real onde aquelas ordens seriam executadas, em qual momento do mercado, em que preço elas bateriam no alvo. Mas se eles quisessem de fato executar aquelas ordens, eles teriam que fazer manualmente, enviar a ordem na boleta, fazer o clique. E agora não. Então agora eles conseguem fazer isso automaticamente, criando os próprios robôs, e eles têm uma liberdade enorme dentro da plataforma para brincar ali, executar as ordens deles. Mas assim, pessoal, eu preciso ser programador para mexer no Profit, então? Não necessariamente, porque a gente já tem algumas estratégias pré-programadas, então as pessoas conseguem também utilizar alguns códigos. E os próprios clientes, eles têm uma comunidade, né? Então, existe uma comunidade, tem o Connect dentro da plataforma, que é um canal de chat que as pessoas conseguem compartilhar as estratégias. E essa é uma forma legal também de compartilhar essas informações, porque se eu pegar a estratégia de outro cliente, eu consigo ver se historicamente ela estava performando bem ou não. Então, existe essa possibilidade. E aí, as pessoas vão passando, né, estratégias que funcionam bem, e eu posso simplesmente importar. A gente tem parceiros também que desenvolvem as próprias estratégias, que as pessoas podem utilizar dentro da plataforma sem a necessidade de programação. Então, explicando bem para leigo, assim, que no caso sou eu, porque eu, particularmente em questão de investimentos e compra e venda de ações, esse tipo de coisa, eu sou zero, assim, eu nunca fiz nada relacionado a isso, até, quem sabe em breve aí eu não criei minha conta na plataforma. Então é uma maneira, o que vocês tinham até recentemente era uma maneira de simular cenários diferentes para saber se, sei lá, um determinado ativo ele vai performar bem, sei lá, no mês de janeiro, e eu poderia fazer isso baseado em janeiro do ano passado, numa estratégia de outra pessoa, alguma pré-configuração de outra pessoa ou de alguém que trabalha com isso já e cria as estratégias dentro da comunidade e compartilha. Não sei se eu falei besteira. Não, é isso mesmo. Então existe essa possibilidade. A gente sempre fala que o lucro passado não é garantia do lucro futuro, mas é uma boa análise para saber se pelo menos antigamente a estratégia performava bem. Entendi. E até então o que vocês tinham era uma maneira de simular um cenário. Beleza. E o que mudou? O que foi que vocês construíram de um tempo para cá que é diferente do que existia antes? O que mudou foi que agora, como a Amanda acabou de falar antes, o usuário podia fazer o backtest da estratégia dela, né?
Então, backtest é o termo que a gente usa aqui para fazer o teste para o passado, né? Então, vendo o passado, que a gente, como a Amanda falou, podia decidir para o futuro se aquela estratégia é uma estratégia boa, uma estratégia ruim, que performava bem ou mal. Só que nada garante o futuro, certo? Mas agora o cliente pode, então, estudar. Ele pode estudar ativos diferentes, pode estudar entradas diferentes, tempos gráficos diferentes também, que alteram bastante a estratégia do cliente. E ele pode pegar todo esse know-how que ele tinha antes, que ele utilizava para criar as estratégias dele, para validar as estratégias dele, e usar essas estratégias num robô. Qual que é a diferença principal disso, né? Antigamente o cliente ia lá e programava a estratégia dele, via o operacional e tentava copiar. No mercado financeiro, o que importa bastante é o emocional do cliente. Então, aquele backtest que o cliente fazia antes e tentava aplicar na realidade, normalmente ele não funcionava, porque o cliente ia lá e ficava nervoso, preocupado, não entrava na hora certa, e também pelo próprio fato do mercado ser um mercado volátil e veloz e rápido, né? Então, com a automatização, a gente tira toda essa parte do cliente ter que decidir, né? Do cliente estar com medo de entrar ou não entrar, e o robô faz exatamente o que o cliente gostaria de fazer. Então, o que mudou foi, basicamente, a gente ter uma automação de tudo que a gente tinha antes e tirar esse fator emocional do cliente e também, claro, tirar o trabalho todo do cliente ir lá e fazer toda a parte manual no dia a dia dele. Bom, falando mais uma vez, de uma forma bem simplória, né, bem para leigo, se eu tenho vamos imaginar que eu tenho, sei lá, uma ação que está valendo R$100 e eu quero configurar um robô que se amanhã ela valer 50, eu quero que venda. É isso, basicamente. Bem, de uma forma, mais uma vez, bem simplória, né? De uma forma bem simplória, sim. A gente consegue pegar dados do mercado, né? Dados de fechamento. A gente opera em função do tempo gráfico que o cliente escolhe, né? Hoje, o tempo gráfico que as pessoas mais utilizam é o gráfico de Renko, que é um gráfico que cria novos candles, não num formato temporal. Os gráficos padrões, né? As pessoas dizem, padrões 15 minutos, 60 minutos, são gráficos que são criados candles a cada tempo específico, ou seja, 15 a 60 minutos. Já o gráfico Renko é um gráfico que ele é criado com movimentações de mercado. Então, num gráfico, por exemplo, de 5 Renko, a cada vez que o preço anda 5 posições, de cada um dos ativos é diferente, né? Ele vai criar um candle novo. Então, quanto mais o mercado se movimenta, mais candles são criados no mercado. E dessa maneira, eles conseguem, então, criar uma estratégia em cima desse gráfico, que olha para os candles do gráfico, olha para indicadores que são calculados em cima desse gráfico também, e diversos outros dados e informações que a gente disponibiliza para ele tomar essa decisão, né, Gabs? Então ele pode tomar a decisão de compra, tomar a decisão de venda, ele pode reverter a posição dele, ele pode encerrar a posição, ele pode aumentar a posição. Ele tem diversas ferramentas, que são todas as ferramentas que a gente já tem hoje na plataforma, que são manuais, mas agora de uma maneira automatizada, só com uma linha de código, né? Ele escreve a estratégia dele e consegue automatizar isso. Legal, muito legal, pessoal. E bom, pelo que vocês estão falando aí, eu tenho ainda muito a aprender sobre esse mercado financeiro de investimentos, porque você falou umas palavras aí que eu não faço ideia do que elas signifiquem. E sobre a questão do desenvolvimento toda essa parte de automatização, foi um projeto grande, durou bastante tempo. Quando que vocês começaram a fazer isso aí? Foi um projeto bem extenso, Gabs. A gente já está fazendo isso faz muito tempo. A gente tem todo o back-end, digo, né? Vamos falar para leigos. A parte do robô mesmo, que faz a automação de toda a estratégia do cliente e transfere, né, a inteligência que o cliente colocou lá no código para, de fato, o envio de uma ordem, né? Essa parte por baixo dos panos que a gente fala, essa parte é uma parte a mais complicada, né? Mas ela necessitava não só de um projeto de automação que a gente implementou, mas também de vários processos e várias funcionalidades que também a gente precisava no back-end de nossos servidores, enfim, suportar tudo isso. Então foi um trabalho muito longo para a gente conseguir fazer todas essas modificações necessárias, principalmente na parte das posições dos clientes, porque hoje a gente tem, vamos dizer que um cliente quer comprar uma ação da Petrobras. Ele vai lá e compra uma ação, e a partir do momento que ele compra a ação, ele fica posicionado no mercado.
Mas o cliente quer rodar 10 robôs em cima da Petrobras. Ele não quer rodar um robô em cima da Petrobras. Todos esses robôs precisam ser autônomos entre si. Então, cada robô tem a sua estratégia e um não interfere no outro. E para a gente fazer isso, teve que ser criado um projeto enorme nessa plataforma que o servidor conseguisse separar essas posições e a gente conseguisse separar esses robôs, cada um em uma caixinha diferente. Falando em tecnologia, né, eu sei, né, de outros vídeos e outras conversas que a gente teve que a maior parte do back-end de vocês é desenvolvido em Delphi, né? E para esse projeto vocês tiveram que criar uma estrutura separada, diferente? Vocês escolheram alguma tecnologia diferente? Tem alguma coisa aí nessa mistura de stacks que teve que mudar? Ou não? Vocês preferiram ser pragmáticos e manter mesmo o que vocês já usam e, enfim, por várias razões aí? Assim, Gabs, a gente já tinha toda a base, né, das estratégias, conforme o Fred falou, de tudo que acontece ali no Profit é feito em Delphi. Então a nossa base de tecnologia é o próprio Delphi, nosso back-end, nosso front-end, ele é feito em Delphi. Então a gente manteve, como você falou, a gente foi pragmáticos nisso e mantivemos ainda a escolha do Delphi, porque a gente já sabe que o Delphi ele é performático e toda a nossa base ali de execução ela é feita em Delphi. E do ponto de vista de arquitetura de software mesmo, vocês tiveram que fazer um projeto novo separado para essa parte de automação, ou isso foi algo que entrou dentro dos projetos existentes de vocês mesmos aí? Foi adicionado durante esse desenvolvimento. A gente teve que trabalhar, como o Fred falou, da questão das posições, né? O servidor que teve que trabalhar num novo tipo de serviço, ainda baseado em Delphi, que é o serviço de carteiras de posição, que a gente chama, para poder fazer com que os robôs sejam executados de formas independentes. E a questão de arquitetura da automação, ela roda local na máquina do cliente. Por quê? A gente tem essas estratégias de automação rodando na NTSL, que é a Analogical Trading System Language, que é a linguagem que o cliente tem que programar. E essa linguagem ela roda numa máquina virtual que a própria Analogica fez, o próprio compilador. Então ela roda de forma localmente, não é uma automação que está rodando na nuvem, uma automação que está rodando no servidor, mas porque atualmente a gente já tinha toda essa base de cálculo de várias estatísticas ali por trás, vários indicadores, a gente usa essa base da arquitetura. Se quiser complementar, Fred. A gente pode falar que a gente utiliza todo o know-how que a gente já tinha na plataforma antes, né? Que o cliente já sabia como funcionava, né? Então, um dos nossos maiores desafios foi trazer para o cliente que não sabe nada de programação um novo módulo para ele programar. Então, a gente tentou deixar ele o mais parecido com algo que a gente já tinha antes, né? Então, o cliente que já usava o robô antes, a única coisa que ele precisa fazer é abrir uma tela, selecionar o robô, né, a automação ou a estratégia que ele tinha desenvolvido antes e dar play. É basicamente isso que ele precisa fazer. Então, a gente tentou facilitar muito essa experiência do usuário para algo que ele estaria acostumado já antigamente. Que legal, galera. Então, vocês têm um compilador e uma máquina virtual de vocês desenvolvido dentro de casa. Muito bacana. E quais foram os principais desafios do desenvolvimento desse projeto, pessoal? Imagino que vários, né? Mas se vocês puderem destacar um ou dois aí, acho que seria legal. Eu acho que o nosso principal desafio foi deixar o produto redondo, assim, né? Porque como a gente sabe, a gente tem o know-how disso, né? A gente mexe com o dinheiro das pessoas o dia inteiro. A gente tem uma ferramenta muito poderosa nas nossas mãos. E a gente usou, então, todo esse know-how do Profit que a gente tem antes, né? Todas as funções de comprar no mercado, vender no mercado, controlar a posição, todas essas funções e estratégias que a gente já usava antes, a gente utilizou tudo isso para fazer o produto ser seguro, né? E fácil de usar, né? As pessoas estarem já acostumadas a usar esse produto desse jeito. Então, o desafio principal foi manter essa qualidade nossa que a gente tem no Profit, automatizar e trazer essa facilidade para o cliente, né? E principalmente, né, fazer com que o novo cliente que nunca usou aquele módulo, né,
fazer com que ele consiga aprender facilmente. Então a gente teve toda uma parte também de aprendizagem, educacional na empresa, né, onde a gente criou vários vídeos, a gente fez diversas lives para trazer esse cliente que não conhecia nada sobre isso para a nossa plataforma, para o nosso meio, e para fazer com que ele possa se beneficiar da robotização no mercado. Eu imagino que essa parte da segurança, da garantia que as coisas funcionem, é realmente algo que eu imagino que vocês devem ter testado muito, né? Porque, mais uma vez, tá mexendo com o dinheiro da pessoa, né? Se a pessoa for lá e faz uma configuração e o negócio não funciona como esperado, é realmente complexo e grave, dependendo do caso, né? Eu imagino que vocês devem ter testado muito isso antes de soltar em produção, né? Antes de deixar a galera usar. E eu gostaria, eu não sei se vocês se prepararam para isso, mas de ver, talvez, um pouquinho dos robôs, assim, só para ter uma ideia de como é, até para ver a linguagem aí da Nelogica. Vocês podem mostrar um pouquinho? Podemos mostrar sim, Gabs. Só falando um pouquinho também da parte de testes que tu disse, né? A gente teve um período aí de alpha testers, né? Que foram diversos parceiros nossos que já utilizavam o módulo, né, de estratégias que a gente conhecia do mercado, que já faziam esse papel na comunidade de ensinar outras pessoas. Então a gente trouxe eles para dentro da empresa, né, no sentido de mostrar o produto para eles antes, né, de disponibilizar para todos os nossos clientes. Então eles foram essenciais assim para a gente usar as estratégias deles, para ver o que eles estavam usando, para ver quais eram os gargalos, quais eram os problemas, especificidades de cada uma das estratégias, e poder testar isso, né? Isso foi testado ao longo de pelo menos 2 meses, né? Claro que a gente teve correções de bugs ao longo desse período também. E também a gente tem agora na plataforma, né? A gente primeiramente lançou isso totalmente em modo simulação, que é o nosso diferencial, que a gente consegue simular tudo o que seria numa conta real. Então o cliente que vai usar pela primeira vez, ele não vai usar o dinheiro dele pela primeira vez. Ele vai usar um dinheiro de mentirinha, né, para ver se de fato o robô dele funciona. Ele pode usar isso pelo período que ele quiser, né? O produto em simulação é gratuito para quem tem a nossa versão mais completa do nosso produto. Então ele começa por ali. Primeiramente ele vai lá, cria estratégia em backtest, testa no passado, depois ele automatiza essa estratégia, cria uma conta de simulação e testa. E depois, sim, quando ele validou, viu que a estratégia funciona, sim, ele vai lá criar o robô em conta real e operar. Um ponto interessante do desenvolvimento desse projeto, como ele foi um dos projetos mais importantes desse ano, ele acabou envolvendo muitas equipes. Então, mesmo dentro das plataformas, por exemplo, eu sou de sustentação, os guris são de automação, e tem um outro time de core, acabou que todo mundo foi envolvido. Então, teve o time que melhorou visualmente e a interface e o uso da interface do editor de estratégias, né, e das janelas em si, para conseguir melhorar a experiência do usuário e tornar as coisas mais simples e também mais visualmente atrativas. Aí teve a contribuição do nosso time, que fez algumas otimizações de performance para as coisas correrem mais rápido ainda. E aí o time da automação trabalhando diretamente ali na execução dos robôs. Então é legal quando a gente tem esses projetos grandes, eles acabam que envolvem todas as equipes, toda a empresa em si, né? Como o Fred comentou, teve a parte educacional, aí a de divulgação. Tivemos várias lives, agora estão tendo cursos gratuitos sobre automação para ensinar o pessoal, né? Porque, como tu comentou, nem todo mundo sabe programar, mas uma galera quer aprender também. E é simples, a gente tem vários exemplos no próprio editor. A partir dos exemplos, o pessoal consegue partir dali e começar a utilizar. Até porque a sintaxe, o Fred pode até mostrar, tem até em português, então tu consegue fazer código meio, né? Pode escolher se quer português ou inglês. Ele é bem acessível, o aprendizado dele para quem ainda nunca programou. Então, essa é a linguagem que a gente utiliza na plataforma, como o Copati falou antes, é a NTSL, Logical Trading System Language. Ela é muito simples de ler, né? Ela é muito derivada do Pascal, do Delphi. Então, a gente tem as variáveis que a gente declara no início, a gente tem as funções, que essas funções, inclusive, funcionam em português e inglês para o cliente, né? Mas como o cliente que está acostumado a programar, normalmente programa em inglês, sabe inglês, ele pode também utilizar inglês, né? Mas tem muitos clientes que só utilizam português, inclusive. Então ele programa aqui a estratégia dele, né? Ele vai executar a estratégia dele em backtest, como comentei antes, que vai testar. Então ele vai executar a estratégia dele e ele vai conseguir ver nos candles passados aqui se ele fez compras e vendas, né? E vai conseguir ver a performance dele na plataforma.
Então, para a gente automatizar agora isso aqui, a gente simplesmente vai selecionar essa estratégia aqui no automatizador. Então, a gente vai criar uma nova estratégia, vai selecionar a estratégia que a gente acabou de criar, vai definir aqui um ativo para ela, a periodicidade, né, como eu comentei, o tempo gráfico. A gente vai colocar aqui um tempo gráfico bem pequenininho para a gente conseguir ver esse robô executando em tempo real. E vai criar. A gente tem outras configurações avançadas de risco, enfim, mas o básico é bem simples. Então aqui a gente vai abrir, né, os detalhes da estratégia e a gente vai dar play nesse robô. E esse robô basicamente ele vai comprar mercado a cada mudança de candle e vai colocar um stop gain e um stop loss, que seria uma saída do mercado, né, para ele ficar protegido na operação dele. Então a cada troca de candle ele vai comprar automaticamente, não fiz nada, e vai lançar uma ordem de venda e uma venda stop e uma venda limite, que a gente chama. Então eu vou abrir aqui os detalhes da estratégia, vou dar play nessa estratégia, e o que ela vai fazer vai ser automaticamente comprar mercado e colocar 2 saídas do mercado, né, para ficar protegido dessa operação. E quando o candle bater em uma dessas saídas, o robô vai sair e vai ficar com a posição, né, com o resultado que ele programou. Então isso é tudo feito totalmente automatizado e ele vai fazer diversas operações aqui ao longo do dia, né, de acordo com a estratégia do cliente. Muito legal. E vocês comentaram que tem toda uma comunidade de pessoas, né, que trocam experiências, dicas e às vezes até código dos robôs, né? Sim, a gente tem uma comunidade dentro do próprio Profit, né, que a gente tem aqui. A gente tem um canal exclusivo para automatização, onde os clientes vão lá, tiram dúvidas, postam estratégias, né. A gente também tem comunidades no Facebook de clientes, parceiros nossos que criaram essas comunidades há muito tempo atrás. E também, muito em breve, a gente vai estar lançando uma loja de estratégias, onde os clientes vão poder compartilhar e até vender as estratégias deles, né, para os outros clientes poderem comprar. Você vai poder monetizar o seu robô, que bacana. E como que é o nome da linguagem, de novo mesmo, dos robôs que vocês usam aí? NTSL, Nelogica Trading Systems Language. Caramba, que legal, gente. É muito bacana ver uma empresa brasileira produzindo tecnologia de ponta, assim, e fazendo máquina virtual e linguagem, misturando isso com o mercado financeiro e automatização. Sério, muito foda mesmo, de verdade. E assim, parece que tem concorrentes, obviamente, né? Mas que esse serviço de vocês é meio pioneiro aqui no Brasil, né? A gente tem alguns concorrentes, sim. Porém, a curva de aprendizagem dessas outras ferramentas, né, elas é um pouquinho maior. Então, a gente focou bem mesmo, né? Como a gente já está com o produto bem consolidado, as pessoas sabem usar o nosso produto, a gente focou bem mesmo na facilidade de inserção dessas novas pessoas nesse mundo de automatização. Então, o nosso diferencial maior é essa facilidade, essa confiança que a gente já traz para o cliente, agora num novo produto, né, dentro da plataforma que eles já estão acostumados a usar. Muito legal, parabéns, gente. E para quem está vendo, a gente tem interesse em começar a testar, tem que pagar? Como é que funciona, jovens, a plataforma? Sim, a nossa plataforma tem um período de testes que a pessoa pode vir e usar o produto, né? Então ela opta pelo produto mais avançado, que é o Profit Pro, e na plataforma Profit Pro está incluso o modo de automação, onde a pessoa pode usar em modo de simulação o quanto ela quiser e testar, né? Então depois que ela testar e utilizar mais, ela pode então vir a comprar o produto, e também para operar em conta real ela precisa comprar o opcional de conta real, que também é pago dentro da plataforma. Tem que pagar pelo trabalho de vocês de alguma forma, né? Porque todo esse trabalho e tudo isso que vocês fizeram, obviamente, levou bastante tempo, conhecimento, infraestrutura, e não tem como. Para quem achou bacana o projeto, a tecnologia, vocês estão com vagas em aberto no momento? Sim, estamos com vagas abertas, tanto nos nossos times de front-end, trabalhando diretamente na plataforma desktop, quanto nos times de servidor. Então, tanto utilizando a linguagem Delphi, mas nós também temos as vagas em aberto de web, de mobile, então é só acessar o nosso link dos jobs da Nelogica, que vai estar lá tudo descritinho. Link que está na descrição aqui do vídeo, assim como o link para os outros vídeos que eu já gravei com o pessoal da Nelogica, tem sobre
alguns outros assuntos diferentes que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu queria finalizar esse vídeo dando os parabéns para vocês, porque assim, eu sei que desenvolver esse tipo de produto tá longe de ser fácil, né? Mais uma vez, mexe com dinheiro, com tempo, com segurança, com um monte de coisa, muito foda mesmo. E agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Espero vê-los em breve de novo. Valeu, Gabs. Valeu, Gabs. Valeu pelo espaço para trazer esse produto aí que a gente está lançando, que vai ser revolucionário no mercado. Valeu, Gabs. Até a próxima, né? E também, se você quiser saber mais sobre carreiras dentro da Nelogica, acompanhar o trabalho dessa galera um pouco mais de perto no dia a dia, tem o Instagram deles. Eu vou deixar também aqui na descrição o link. Vai lá, siga a galera e veja como é que é trabalhar na Nelogica no dia a dia, e você vai ficar sabendo de vagas, dicas e muito mais por lá. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez, todos os links que eu comentei estão aqui na descrição, e eu vou deixar um videozinho recomendado para você aqui agora. Te vejo em breve, jovem. Tchau!